E aí eu percebi que eu era uma pessoa normal, que eu não tinha nenhum problema, que não existia um rótulo que ia me dizer que eu tinha um problema X ou Y. Então, gente, foi muito melhor para mim, para o meu desenvolvimento pessoal, emocional e em todos os sentidos, profissional inclusive, porque hoje a questão de que eu sou inferior às outras pessoas, que eu não tenho a mesma capacidade ou mais que outras pessoas, isso eu nunca pensei e eu nunca senti. Mas eu pensava que eu era inferior, sim, que eu precisava sempre de a mais que os outros, né? A vida inteira eu fiz recuperação na escola, mas não é porque eu simplesmente o que me diziam, né? Eu não tinha muita clareza das coisas. O que eu me lembro era que me diziam que eu não tinha conseguido, né, atingir a média, enfim, porque eu tinha dificuldade e tal, sabe? Sempre isso. Nunca me diziam que era porque eu precisava, talvez, ter me esforçado mais, né, ter estudado um pouquinho mais e tudo mais. E até com relação aos professores, isso era muito difícil, porque eu via que eles entregavam as provas, né, nas outras escolas para os outros alunos, e eu via a expressão dos professores para os outros alunos que tinham ido bem, e a expressão deles para mim era completamente diferente. É uma expressão de, acho que até de, assim, de dó, sabe? Porque, ela precisa de ajuda, sabe? Sempre isso. Mas hoje eu percebo que não é nada disso. Que na verdade essas pessoas estavam muito enganadas e que eu sou muito capaz, sim. Tanto que eu consegui muitas outras coisas na minha vida, eu consegui me formar. Eu fiz uma faculdade, e inclusive 1,5, né? Eu fiz uma inteira e meia. Meia não, vai. O começo de uma outra. Então, o que me disseram, um outro profissional maravilhoso que eu encontrei ao longo do caminho, na verdade há pouco tempo, que ele me disse que quem faz 2 faculdades, não tô querendo me gabar não, gente, eu tô só contando mesmo pra vocês, não é uma pessoa que tem algum tipo de problema, uma pessoa, ao contrário, uma pessoa inteligente. Então isso pra mim foi uma, uma, uma descoberta de quem eu era e de dizer, olha, você é capaz, sim. Você não é inferior aos outros. E essa esse seu rótulo, né? Ou esse seu complexo, eu acredito que seja, né? Não é complexo com relação à psicologia, não, mas com relação aos outros, né? Sua complexidade com relação aos outros. De que você é inferior e que os outros sempre vão ser melhor que você, isso não existe, né? Isso é um outro tipo de problema, não é questão de... Hoje eu percebo isso. Não é uma questão de que eu tenha algum problema, mas sim, talvez, de falta de incentivo, né? De que não, você é capaz sim, não, vem cá, você consegue. E também de incentivo nesse sentido, de motivação, né? E também no sentido de incentivar para que eu não me sentisse inferior, né? Dissesse, não, olha, você é uma questão de autoestima, né? Hoje eu percebo isso. E com o tempo, gente, quando essas coisas acontecem com a gente vai percebendo que não são esses obstáculos, essas dificuldades, a
gente passa ao longo da vida, todo mundo passa por isso, por alguns obstáculos, alguns traumas, vamos dizer assim, você se sente inferior, né? Porque o resultado do teste do fulano foi x mais y mais, né? Ao quadrado. O meu foi x menos y menos negativo. Então, assim, eu via esse tipo de... Então é isso, gente. Eu só tô contando tudo isso para tentar ajudar uma pessoa, ou duas, ou três, para vocês entenderem, se você estiver assistindo e estiver se identificando, com o tempo você vai entender que tudo isso que você passou, tudo isso que você viveu ao longo da sua vida, você um dia vai entender, em algum momento da sua vida, você vai entender que isso não se encaixa a você, você não é desse jeito, você é muito melhor do que as pessoas dizem que você é. Só que isso tem que vir de dentro de você. E não as pessoas ficarem apontando o dedo para você. Você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo outro. Não. Na verdade, quem tem que dizer se você tem ou não tem isso ou aquilo é você mesmo. Você que sabe da sua vida. Você que sabe de você. Você que sabe. Nenhuma outra pessoa te conhece melhor do que você mesmo. Então, ninguém sabe melhor do que você das suas fraquezas, das suas limitações. Todo mundo dizia que eu era limitada em tudo. E, na verdade, quando eu fui respeitada só, não havia mais limitação nenhuma. Acabaram as limitações. E ali eu percebi que eu era igual, na verdade. Eu estava no mesmo nível que as outras pessoas. Não havia nível superior. Não havia inteligência na minha faixa etária de idade que outras pessoas eram mais inteligentes que eu. Na verdade, pode até ter, mas não era o caso de me dizer isso, de reforçar isso em mim, de dizer, não, olha, você é uma pessoa que precisa de ajuda sempre, você é uma menina muito esforçada, mas olha, nesse ponto, não sei o quê, não precisa ficar apontando o dedo, entendeu? Então, por isso que eu denominei esse vídeo de apontando o dedo. Porque durante muitos anos da minha vida me apontaram o dedo me dizendo que eu tinha coisas. Eu tinha déficit de atenção, eu tinha... sempre me diziam que eu tinha déficit de atenção e por isso que eu tinha dificuldade de aprender na escola. Por isso que eu tinha que tomar um remédio. Mas não era nada disso. Na verdade, existem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de se concentrar do que outras. É só. Isso precisa ser respeitado. A pessoa precisa se sentir respeitada nesse sentido dentro de um ambiente. Como é que você não respeita isso? Como é que você não se... Não é nem se cercar de cuidados, porque você não sabe que eles estão tentando te rotular de uma coisa que até um profissional que eu fui recentemente me disse: quem tem déficit de atenção começa de pequeno. Então, assim, eu não tenho isso. E sempre me diziam que talvez eu tivesse, por conversas comigo, profissionais que conversavam comigo e eu achava aquilo totalmente irrelevante. Me diziam coisas que me deixavam para baixo, ao invés de me respeitar. E dizer, não, olha, você só precisa ser respeitada. Você só precisa ser vista como um ser humano. Era só isso que eu queria. E se você é vista como um ser humano na sua vida, no decorrer da sua vida escolar, né, principalmente, que é a maior parte da vida da gente, você consegue se desenvolver, sim. Consegue ir pra frente, sim. Não é expondo que talvez você tenha
seja realmente uma pessoa inteligente. Essas afirmações que diziam que eu tinha isso ou aquilo não eram verdade absoluta, e hoje só eu sei o quanto tudo isso foi ruim pra mim, o quanto isso me doeu, o quanto isso foi difícil pra mim e o quanto eu aprendi, e hoje eu vejo tudo isso que eu falei pra vocês, tá? Era isso então que eu queria dizer pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa e que não tenha ficado prolixo e que vocês tenham entendido a minha colocação aqui. Isso não é nenhum apelo, só tô contando mesmo, porque eu passei por uma situação essa semana e eu resolvi contar aqui pra vocês. Então eu espero que tenha ajudado alguém. Principalmente, esse é o meu principal objetivo aqui no canal, em todos os sentidos. E é isso então, gente. Um beijo, até os próximos vídeos. Tchau! Então, não adianta eu tentar também culpar alguém, não tem nada disso, não adianta isso. Eu tenho que pensar daqui pra frente, o que eu vou fazer daqui pra frente, o que eu vou fazer com isso agora. E principal, não deixar que isso aconteça novamente, tá? Então isso faz com que eu mude completamente o meu pensamento com relação a mim mesma e entenda que essas questões vieram à tona agora porque tinham que vir. E eu teria que entender isso só agora. Não adianta também eu ficar achando que, né, eu deveria ter entendido isso naquela época porque eu não ia entender de forma alguma. Então, se vocês estão assistindo esse vídeo e estão se identificando, a segunda coisa que eu quero falar, então, é que você busque ajuda, tá? Se você está se identificando com isso, para você conseguir entender mesmo tudo isso, busque ajuda, porque você vai conseguir entender por que você sentiu tudo isso agora ou naquela época, enfim. Busque ajuda, tá? Isso é a principal mensagem que eu quero passar aqui pra vocês, tá bom? Nesse relato que eu tô fazendo, tá? Então é isso.